Olá, tudo bom? Bem-vindos novamente ao Viajando no Retrô. Tava com saudades, pois é. Tem alguns meses que eu não posto vídeos, né? Mas foram vários motivos, e entre eles que eu perdi o meu cachorrinho querido, o Cauê, o meu shih tzuzinho, que só quem já passou por isso sabe bem do que eu tô falando. Ele até fez uma participaçãozinha especial no vídeo aí que eu vou linkar, quando eu falei sobre um livro de contos da Patricia Highsmith. Aos poucos eu vou voltar. Hoje eu tô voltando para falar de um assunto que está em alta no momento, que é esse livro aqui, Éramos Seis. Como vocês podem ver, tá bem velhinho, né? Porque essa é uma edição bem antiga mesmo, da nossa querida série Vagalume, que tem vários clássicos infanto-juvenis. E esse livro, na verdade, ele não é infanto-juvenil, mas ele foi, na verdade, um dos livros mais uma temática mais adulta que foi feita para a série Vagalume, que era sempre indicada pelos professores nesse período assim ginasial. Eu tenho o maior xodó por ele. Já colei, vou ter que colar novamente. Mas por que que eu escolhi falar de Éramos Seis? Porque, como vocês já devem ter percebido, vai ter uma nova versão do livro agora para estrear nesse mês aí de setembro pela Rede Globo. Ela é paulista e Éramos Seis foi o seu segundo livro. Ele foi escrito em 1943 e desde o seu lançamento ele já fez assim o maior sucesso, sucesso tanto de crítica como de público. Imediatamente ele já foi traduzido para vários idiomas. E além de Éramos Seis, Maria José Dupré também escreveu títulos famosos como O Romance de Teresa Bernard, que foi seu primeiro livro, e também Gina. Acabou se dedicando à literatura infantil. E ela escreveu com sucesso A Ilha Perdida, que é um clássico juvenil, que também foi reeditado pela série Vagalume. E também uma série de livrinhos contando as aventuras e desventuras do cachorrinho Simba. E teve ainda, o que pouca gente sabe, uma continuação de Éramos Seis, chamado Dona Lola, que é o nome da protagonista da história. Esse livro é muito difícil de encontrar. Eu mesmo já procurei em vários sebos, procurei online e não encontrei. Éramos Seis se passa em São Paulo, no ano de 1914. Mais precisamente numa casinha bem simples, nada mais é do que a saga de uma família composta, obviamente, por 6 pessoas. A família se chama Família Lemos. Júlio é o pai, um homem que trabalha bastante numa casa de tecidos e que tem um gênio um pouco complicado. Gosta de uma bebida, gosta de exagerar na comida, deixando sempre a mulher Lola, que é a protagonista do livro. Na verdade, é Leonora, mas Lola é o apelido. E ela sempre fica um pouco aflita, né? Com, digamos assim, as malcriações do marido. Dona Lola é aquela mãezona, sabe? Ela tem 4 filhos e se dedica totalmente a eles. Os filhos são Carlos, o mais velho, compenetrado, bom filho, bom caráter, o tipo de filho que toda mãe gostaria de ter. Ele, obviamente, é o preferido da Dona Lola. O segundo filho, Alfredo, tem pouca diferença de idade, mais ou menos 1 ou 2 anos, e ele é o mais bonito dos 4. Ele é forte, impetuoso, rebelde. É o filho que vai dar mais trabalho para a mãe. Depois vem Julinho, que é um negociante nato. Tudo que ele pode desde pequenininho, que ele pode pegar para vender, ele vende. Enfim, tem o comércio nas veias. E também é bem mais calmo que Alfredo. E a caçula, mimada, preferida pelo pai, a Isabel.
que também tem um gêniozinho bem apimentado, assim. Tipo, meio que em termos de personalidade, o Alfredo e ela se parecem, e Carlos e Julinho já têm mais o temperamento da mãe. A sacada de Éramos Seis é justamente as famílias se verem retratadas assim em várias situações. É uma família simples, que tem briga, tem problemas, mas ao mesmo tempo o amor entre os membros da família sempre acaba prevalecendo. E a gente se identifica às vezes com a dona Lola, que tem que fazer, por causa de problemas financeiros, tem que se virar em mil assim para poder dar conta, porque os meninos, ela e o marido, né, que os meninos continuem no colégio, tendo o que comer, o que vestir. As pessoas acabam se identificando com a luta daquela família brasileira. A vida da Dona Lola realmente não é nada fácil. Além das dificuldades financeiras, ela tem esses problemas assim com o marido, que não é nem um pouco assim legal com ela, e ainda tem que lidar conforme os filhos vão crescendo, né? Porque quando começa o livro, eles são pequenos, né? Na verdade, tipo assim, a Isabel deve ter uns 2 anos, mais ou menos, e quando o Carlos já deve ter uns 10, né? E conforme o livro vai avançando, ele termina em 1942, quando os filhos já estão todos adultos. E também uma coisa recorrente no livro é essa coisa da contagem, né? Tem o título Éramos Seis, e a Lola, na família dela, ela tem a mãe, que mora em Tapetininga, com as duas irmãs, Clotilde e Olga. E ela sempre manda, em datas especiais, tipo no Natal principalmente, ela sempre manda, ela é doceira, e ela manda, tipo, 6 compotas de, sei lá, de geleia de morango, mais 6 doces, uma cestinha com 6 doces caramelizados, tudo é contagem de 6 para aquela família. E conforme a história vai avançando, os membros da família vão diminuindo. E acaba que meio que durante a história é um pouco doloroso, né, quando se chega nessa conclusão. Então, como eu acabei dizendo, tem outros personagens no livro também, né? Como eu já disse, tem a mãe da Lola e as duas irmãs que moram em Tapetininga. Tem o Zeca, que noivo da Olga e posteriormente marido. Olga é a irmã mais nova. Da família do Júlio, eles moram em Belo Horizonte, aparece muito pouco, tem a mãe dele e uma irmã, apesar de a gente saber que ele tem mais irmãos, mas só são citados no livro. Fora isso, também tem a dona Genoveva, que é a vizinha deles, né? São casas geminadas, né? Vizinha assim que mora da porta ao lado, e que também ela aparece no livro do começo ao fim, que ela tem uma família também, né? Mas é viúva e tá sempre ali dando uma ajuda, sempre presente. Apesar dela ter um gênio tanto quanto estranho, porque ela é conhecida no bairro como um papa defunto. Ela fica super feliz quando sabe que alguém da vizinhança está à beira da morte, porque enfim ela pode prestar o grande favor, digamos assim, ser útil, né? Naquele momento de ajudar nas flores, na decoração do velório, passar um café, enfim, tudo fica com ela. Então ela é conhecida como a papa defunto da vizinhança. Fora isso também, ainda na família da Lola, tem a tia Emília, que é a tia rica, que se deu bem porque, apesar dela ter nascido pobre, provavelmente também de Tapetininga, né? Ela é irmã do pai da Lola, que no livro ele não aparece, né? Ele já, desde 1914, ele já tinha morrido. E essa tia, ela casa com esse homem muito rico, e então ela sempre visita, quer dizer, visita uma vez por ano, e a Lola também sempre paga uma visita também lá
na rua Guaianazes, né? Se não me engano, em Campos Elíseos, né? Lá em São Paulo. E apesar de tratar bem e tudo mais, sempre mantém uma certa distância, né? Já que ela é uma mulher, se torna uma mulher muito rica e muito importante. E também temos duas personagens importantes que são a Durvalina, que é a babá dos meninos e a empregada da casa, né? Meio que faz os dois papéis ao mesmo tempo. Criou os meninos junto com a Lola, ajudou a criar de quando o Carlos é pequenininho, e ela vai aparecendo no livro durante muito tempo, né? A personagem feminina importante é a tia Candoca, que vem a ser irmã da mãe da Lola, então tia materna dela, que mora em Tapetininga, mas que depois vem morar em São Paulo. Logo que Éramos Seis foi lançado, o livro, foi feita uma adaptação para o cinema. E não foi cinema brasileiro, não. Foi o cinema argentino. E que foi dirigido por um diretor chileno. Isso foi logo depois do lançamento do livro, em 1945. Aqui no Brasil, as adaptações começaram todas justamente para televisão. No formato de minissérie, foram feitas as duas primeiras adaptações. Quer dizer, na verdade, em 1945, que foi o ano que foi feito o filme argentino, foi feita a primeira adaptação, mas para o rádio. Foi feita pela Rádio Tupi. Depois que vieram as adaptações televisivas. Então temos a adaptação, a primeira, em 1958, com a atriz Gessi Fonseca no papel principal. E depois, em 1967, com a Cleide Diáconis no papel de Lola. Essa já feita pela Tupi. Como eu já disse, essas adaptações foram no formato de minissérie. Então, elas nem sempre eram diárias, né? Às vezes era 2 ou 3 vezes na semana. E foram poucos capítulos. A história foi bem resumida, mais ou menos em 25 capítulos, em média. O primeiro sucesso mesmo como adaptação foi em 1977, também pela Tupi. Dessa vez, eles decidiram fazer, foi uma adaptação do Silvio de Abreu, com o recém-falecido Rubens Esvolto Filho, o crítico de cinema. Eles decidiram fazer uma versão em forma de novela. Então, estamos aí, foram mais de 100 capítulos. E com isso, muitos personagens acabaram surgindo, né? Já que para fazer uma novela eles precisavam de mais histórias paralelas. Então, muitos personagens que não existiam no livro começaram a aparecer nessa versão televisiva e acabou continuando na versão de 94. E acredito que essa versão da Globo também eles vão manter. A versão de 1977 tem a querida Anissete Bruno como a Lola. Gianfrancesco Guarnieri faz o papel de Júlio e os 4 filhos são vividos respectivamente por Carlos Augusto Strasser, Carlos Alberto Richelli, Everton de Franco e também a recém-falecida Maria Isabel de Lisandra. A primeira mudança que a gente vê logo é justamente o ano que começa a história. Nas adaptações televisivas, a história começava lá mais ou menos em 1921, ou seja, um pouco mais para frente do que a versão do livro. E com isso também tem algumas mudanças em relação a acontecimentos, que no livro, por exemplo, tem uma revolução que vem ser a Revolução de 1924, conhecida como a Revolução Esquecida. Já na adaptação, eles fizeram a Revolução de 1932, que é conhecida como a Revolução Constitucionalista. Uma característica importante também é que no livro a família Lemos é assim bem pobre, não é miserável, eles lutam assim o livro inteiro para conseguir pagar a casa
que eles compraram a, sei lá, 30 prestações, né? Então é sempre aquela dificuldade, será que eu vou conseguir pagar a casa? Quantos contos de réis faltam para conseguir acabar de vez com a última parcela da casa? Sempre ronda essa preocupação assim da família. Já nas adaptações, tanto de 77 como nas outras que eu vou dizer, surpreendentemente a casa é muito bonita. Não é luxuosa, mas assim, é bem melhor do que a casa do livro. Tem um personagem que acaba sendo associado ao Júlio na adaptação, que vem a ser uma amante, né, do cabaré que ele frequenta. Que, aliás, foi uma coisa que a autora Maria José Dupré detestou. Ela dizia que a Lola já levava uma vida muito sofrida, né, do marido que chegava bêbado em casa, que às vezes escondia dinheiro para poder cair na farra. Ela achava um absurdo ainda ele ter uma amante, né? Tem mais um problema, jogar mais esse problema no colo da Lola. Então ela detestava esse detalhe da adaptação da novela. Ela deixou isso bem claro, porque na versão de 77 ela ainda era viva. Agora, um personagem que é muito bem-vindo e que não existe no livro é o Seu Almeida. Nas adaptações das novelas, ele é um amigo do Júlio, trabalha com ele na loja de tecidos e é um homem muito bonito, muito simpático e que acaba se apaixonando perdidamente pela Clotilde, que é a irmã mais velha da Lola, como a gente sabe. Acontece que no livro a Clotilde não tem uma vida, digamos assim, social. Ela fica o tempo todo trabalhando, ajudando a mãe em Tapetininga, vendendo os doces. Ora ela vem depois de um tempo ela vem morar em São Paulo com a Lola, né? E ajuda sempre a irmã, também fazendo doce para poder vender para a vizinhança, para trazer mais dinheiro para casa. Ora ela volta para Tapetininga para ficar com a Olga e o Zeca. Enfim, ela está sempre dividida, né? Também ela chega a passar um tempo com a tia Candoca. Mas voltando ao Seu Almeida, é bem interessante a exceção desse personagem, né? Ele, apesar de ser apaixonado pela Clotilde, de amá-la de verdade, tem um romance muito bonito que, aliás, em todas as versões, provavelmente é o romance mais bonito da novela. E aí acontece que tem um problema aí entre os dois, porque ele é desquitado, né? Na época não existia o divórcio ainda, que foi só lá para os anos 70 que foi oficializado no Brasil. Então, assim, ser desquitado na época era praticamente continuar casado. Então, ele tem uma mulher muito... Essa personagem, inclusive, não aparece, é só mencionada nas adaptações. Ela é bem perversa, ela pega a guarda dos filhos. Ele tem um casal de filhos. E a Clotilde fica um tempo sem saber, quando, enfim, o Almeida resolve contar para ela, ela fica muito, muito arrasada, porque ela é uma personagem muito católica, muito certinha, então ela não consegue dizer sim para ele, ela não consegue simplesmente morar junto com ele sem conseguir poder ter o nome dele. Infelizmente, na versão de 77, no final eles não terminam juntos, né, para desgosto de muitos espectadores que torciam pelo um dos casais, se não for o casal mais interessante da novela. Mas nas outras versões que eu vou chegar depois, a coisa muda. Outro casal que é responsável pela parte cômica da novela é o da outra irmã da Lola, que vem a ser a Olga, né? E como eu falei, ela casa com o Zeca, que é o namorado de infância dela. A vida dos dois é engraçada porque a Olga ela tem um gênio muito forte, né? E assim, o namoro dela com. Depois do casamento dela com o Zeca. No livro, nem tanto. Mas nas versões das novelas, eles são assim, bem engraçados. E ela, que no início não queria ter filhos, acaba ultrapassando a irmã Lola, né? Ela tem mais ou menos uns 7 ou 8 filhos. E realmente é o casal engraçado da trama. Na versão de 77, ela é feita pelo Paulo Figueiredo e pela Jussara Freire. Que eu já vou dando logo spoiler aí, porque eu não me aguento. Na versão de 1994, eles fazem par romântico de novo, já que eles fizeram um imenso sucesso na época.
só que dessa vez eles são Almeida e Clotilde. Na época eles fizeram tanto sucesso, porque eles têm uma química assim absurda, né? E o público não se conteve, assim, eram várias, porque na época não tinha internet, em 1994. Então, assim, eram várias cartas, uma enxurrada de cartas para o SBT, né, que a versão de 94 foi feita por lá, e pedindo para que os dois ficassem juntos, né? Era inadmissível, né? Assim, tantos capítulos ao longo da novela, desde o início, assim, eles não podiam ficar separados. Então, pela primeira vez mudou-se o rumo da história e, enfim, essa novela, ela acaba, a história, as adaptações das novelas ficaram divididas em três, né? Digamos assim, a infância, a segunda parte da novela, que é o que toma mais tempo, e tem uma fase final da terceira fase lá para os anos 40. E aí, nessa terceira fase, enfim, né, num dos capítulos mais aguardados da novela, a Clotilde e o Almeida ficam juntos. Eu acredito que na versão global, que vai ser vivida pelo Ricardo Pereira e pela Simone Spoladori, acredito que eles também não vão fazer essa crueldade com o público e devem manter o final deles ficarem juntos, mas só no final da novela. E mais outros personagens também foram inseridos, né? Como, por exemplo, os personagens que rodeiam a tia Emília. Na versão de 77, ela é vivida pela atriz Nidia Alice, e na versão de 94 da SBT, ela é vivida pela Natália Timberg. Na versão da Globo, agora, será vivida pela Suzana Vieira. Como eu disse no livro, essa personagem, assim, ela é um pouco arrogante e tal, mas tem uma coisa muito interessante que nas adaptações ficaram meio esquisitas. Porque, obviamente, como ela é tia da Lola, quando começa o livro, ela já é uma mulher que já é viúva, tem vários filhos, todos eles adultos, a maioria já casados, ela tem filhos e filhas. E ela já tem inclusive netos. Ainda quando as crianças são pequenas, os filhos da Lola, tem até uma cena que não tem nas versões para televisão, que é uma cena de um casamento que a Lola faz das tripas coração, junta o dinheiro aqui e ali para poder ir decentemente para o casamento de uma das netas da tia Emília. E a tia Emília tem duas filhas que moram com ela, né? Uma se chama Adelaide e outra se chama Justina. É interessante notar que essas são as duas únicas filhas dela quando é feita a versão para televisão. E as personalidades delas são completamente diferentes também. Enfim, no livro, a Adelaide é uma solteirona, assim, meio sem graça, muito calada. E a Justina, ela é viúva, ela mal se casa, já fica viúva. E aí volta a morar com a mãe e também é uma mulher bem contida, meio sem graça. Inclusive, ela morre, assim, meio que na segunda parte, assim, do livro, né? Uns capítulos, assim, a mais. Já na versão das novelas, eles só falam das duas filhas, já como se ela só tivesse a Justina e a Adelaide. Elas são um pouco mais velhas do que os filhos da Lola. Inclusive, eles inventam também um romance para Adelaide. Então, a Adelaide, quando o livro era solteirona, acaba que ela é uma mulher super mega moderna e acaba se envolvendo com o primo Alfredo mais para frente. Que, aliás, a Adelaide é uma das personagens também mais interessantes para essas versões da novela. Já a Justina, que morre no livro, como eu falei, né, que era viúva, ela sofre uma grande mudança. Ela tem problemas psicológicos, né, não se sabe se ela é autista. Na verdade, depois você vê que não é bem isso, né? Enfim, ela tem problemas, ela age como se ela fosse uma criança de 5 anos de idade. Na versão de 94, ela foi muito bem interpretada, assim, com muita docilidade, como se fosse uma criança mesmo. Foi uma bela interpretação da Maiara Magri. E agora ela vai ser vivida pela Julia Stockler, que foi a minha professora no tablado.
A Cleide Diáconis, maravilhosa, né? Para mim, uma das atrizes mais maravilhosas que o Brasil já teve. Como eu falei antes, ela foi na versão de 67, a Dona Lola. Só que na versão de 58, que foi a primeira, ela viveu a Clotilde. E o Tony Ramos, na versão de 67, ele participou como ele foi um dos filhos da Lola. Se eu não me engano, ele era o Julinho. Além da Jussara Freire e do Paulo Figueiredo, que participaram das versões de 77 e de 94, também teve duas atrizes que estiveram nessas duas versões. Uma foi a Lia de Aguiar, que também que é falecida. Ela fez uma participação especial nas duas. Na de 77 ela faz uma madre superiora, que é amiga da Dona Lola, que aparece bem mais no final da novela. E na versão de 94 ela faz a sogra da Lola, mãe do Júlio. E a querida Chica Lopes, e foi a única atriz que repetiu papéis nas versões. Ela foi a Durvalina na versão de 77 e retomou o papel na versão de 94. Infelizmente, agora na versão da Globo, ela não vai nem poder fazer uma ponta de luxo, porque ela também já é falecida. Faltou falar também de alguns outros personagens, como por exemplo o Julinho, mais pra frente, quando ele fica adulto, ele acaba se casando com a Maria Laura, que é uma personagem que no livro ela é legal, ela é rica, né? Ela é filha do chefe dele e eles têm duas filhas. Já na versão da novela, ela aparece desde a primeira fase, desde criança, e ela é uma garota extremamente mimada, assim, e é meio que uma vilãzinha. Não chega a ser uma vilãzinha porque ela não faz nada para prejudicar ninguém, mas ela é bem chata, né? E também acaba casando com o Julinho, mas a personalidade dela é completamente diferente da do livro. E a Isabel, por sua vez, acaba se casando. Lembra do lance do divórcio que eu falei, da Clotilde, do Almeida? No livro, na verdade, só tem esse embate, digamos assim, da Isabel. Ela acaba se apaixonando quando ela é adulta por um homem desquitado. A mãe fica horrorizada, é totalmente contra o relacionamento e eles acabam não se falando mais durante um bom tempo. E ela acaba tendo dois filhos. Na versão da novela, ele aparece um pouco mais, né? Ele se chama Felício, o personagem. Ele é vivido pelo Adriano Reis, em 77, e pelo Marco Rica, em 94. Só que a Isabel, rebelde do jeito que ela é diferente da tia Clotilde, ela assume mesmo que ela, ao saber que ele é desquitado, que ela vai ficar com ele mesmo assim e vão morar juntos. Na novela, eles têm só uma filha. E lembra da Dona Genu? Então, nas adaptações para as novelas, é criado um personagem muito interessante que é o seu Virgulino, marido dela. No livro ela é viúva, né? Como eu falei. E esse personagem assim, dá outro contraponto cômico na novela, assim como a Olga e o Zeca. E na versão de 94, esse casal, assim, também tinha muita química, que era a Genu era vivida pela Jandira Martini e ele vivido por Marcos Caruso. E eles têm dois filhos só, que é o Lúcio e a Lili, que se envolvem romanticamente nas novelas com os filhos da Dona Lola, né? O Lúcio, ele é apaixonado pela Isabel e a Lili é apaixonada pelo Julinho. A Lili também é uma das personagens mais queridas, assim. Ela é muito correta, é uma personagem assim, muito justa, muito legal, do início ao fim da novela. E o Carlos, que no livro não tem nenhuma paixão, assim, não é mencionado nada. Nas adaptações da novela ele tem dois amores. Um é a namoradinha de infância, Carmencita, que é uma personagem que vai sofrer uma grande mudança, parece que agora, nessa versão da Globo. Ela é filha do seu Alonso, nas outras versões, que é um dono de um armazém, lá perto que a Dona Lola frequenta.
E nessa versão vai ser vivido pelo Cássio Gabos Mendes. A versão de 94 foi vivido pelo ator Humberto Maiani. Então a Carmencita, ela aparece no início da novela, na primeira parte, ela some da novela e volta na segunda fase. Nessa fase ele já está namorando com uma outra menina chamada Amanda, que em 94 era vivida nada mais nada menos por Ana Paula Arósio, minha xará, que estava acabando de estrear na televisão, era o seu primeiro papel. No livro também tem o seu Barbosa, que era o chefe do Júlio. Na versão já para novela, se chama Assad, né, de origem árabe, e é pai da Maria Laura. Existem alguns personagens também que é ao contrário, né, que estão no livro, mas que não existem nas novelas. Que é o caso da tia Elvira, que é uma irmã da Emília, só que um pouco mais pobre, que mora em Santos. O tio do Júlio, que mora em Tapetininga, que aliás o Júlio vai para Tapetininga e conhece a Lola por intermédio dele. A irmã do Júlio, que se chama Maria, que acaba sendo o nome da mãe da Lola, da Clotilde e da Olga, vivida em 94 com muita doçura pela Yara Lins. Mas a atriz também da versão de 77, que eu esqueci o nome, também é excelente. Eu vi algumas cenas assim e ela é muito boa. E faltou só falar um pouquinho mais sobre a personalidade dos filhos da Dona Lola, né? O Carlos, como eu falei, ele é super gente boa e é aquele filho que não dá trabalho, que só tira notas boas. E mais pra frente ele vai estudar medicina. Só que lá pelas tantas ele infelizmente morre, deixando a Dona Lola arrasada com a ausência daquele filho preferido. O personagem Júlio também, que é o marido da Lola, pai dos meninos, também morre meio que no... Não chega nem a ser no meio da novela, ou do livro, né? Meio que ainda razoavelmente no início. O Julinho, aliás, vamos lá, o Alfredo, pela ordem, né? O Alfredo, ele é sempre o rebelde, que nunca quer trabalhar, que não quer estudar nem nada. Ele acaba indo para a guerra. E na novela ele acaba se envolvendo também com a Carmencita, ex-namorada do irmão. Já o Julinho, como eu falei, acaba se dando muito bem, ficando rico, não só fazendo um bom casamento, como também trabalhando bastante, trabalhando, ele vem para o Rio, né? Sai de São Paulo e vai morar no Rio, trabalhando numa nova loja de tecidos da família. E a Isabel, como eu disse, o grande lance dela é que ela se envolve com esse homem desquitado, né? Mas não quer nem saber, rompe com a família, com todo mundo, mas ela fica com Felício. Difícil escolher qual a versão predileta, né? As versões de rádio, o filme e as duas versões primeiras com a Cleide Aknes e com a Jessi Fonseca em forma de minisséries, a gente não tem acesso. Praticamente não tem nenhum capítulo, o filme a gente também não consegue ver. Então acaba que a gente se apega mais às versões de 77, que tem ainda no YouTube, e a versão de 94, né? Eu vi alguns capítulos, não todos, na versão de 77, e tem muita gente que é muito fã dessa novela, né? Agora, de 94, que eu vi toda e mais de uma vez, realmente é uma versão clássica, tida como a melhor novela que o SBT já produziu. Em relação à Tupi, é difícil, porque a Tupi ela tinha novelas de altíssima qualidade, né? Então, Éramos Seis foi um marco, mas não sei se dá para dizer que foi a melhor novela, né? Tem muita competição ali. O SBT não, o SBT na época, em 94, foi quando ele decidiu abrir o núcleo de teledramaturgia, né? Mas mais com novelas de época mesmo, né? Foi uma sequência, Éramos Seis foi a primeira e definitivamente a melhor. Em seguida veio uma adaptação das Pupilas do Senhor Reitor. A terceira, se não me engano, foi Sangue do Meu Sangue. Aí depois ele meio que voltou com novelas, as novelas mais contemporâneas, né? Enfim. E aí depois fez algumas de época, mas nada mais tinha a qualidade, assim, a grande interpretação dos atores. Enfim, aquele clima mágico que foi a versão de 94. Que, obviamente, se te falar, né, foi vivida brilhantemente pela Irene Havas como Lola. O Júlio era o Otton Bastos. O Carlos era o Jandir Ferrari,
na infância é vivido por um pequenininho Blat. Alfredo foi vivido pelo Tarcísio Filho, o Julinho pelo Leonardo Brício e Isabel foi vivida pela Luciana Braga. A Olga e o Zeca foram vividos na versão de 94 pelo Osmar Prado e a Denise Fraga. Alguns fãs da obra estão assim apreensivos, já que a Rede Globo ela tem ultimamente feito tramas muito realistas, né? Mesmo quando se trata de novelas de época. Né? Um exemplo foi aquela Orgulho e Paixão, por exemplo, baseado no livro da Jane Austen. Quer dizer, não era nem baseado exatamente no livro, né? Eles pegaram alguma coisa de Emma, de Orgulho e Preconceito e misturaram, né? Eu confesso que eu sou muito purista, não é à toa que eu tenho um canal chamado Viajando no Retrô. Quando a trama é antiga, eu gosto que a trama seja bem como a época era mesmo, né? Não fazer muitas concessões. E aí os fãs da obra estão um pouco preocupados com possíveis modernizações na história, com inserção de outros personagens e outras tramas que nada tinham a ver que não condizem com o livro e as adaptações anteriores. Mas como se trata de uma nova versão, com certeza vão ter surpresas por aí. Mas esperamos que não mude muito o rumo de uma história que é assim tão querida, um livro que é tão assim, tá tão no coração de várias pessoas e de novelas, tanto a de 77 como a de 94, que tem muitos fãs. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho aí. Não tem como, né? Eu tive que falar, soltar spoilers aí, tanto do livro como da novela. Eu nem falei, até que eu não falei muito do que vai acontecer durante a trama, não, e nem falei do final. Mas não tem como fazer um vídeo desse sem dar spoilers. Mas enfim, eu espero que você tenha interesse em ler o livro aí antes da novela começar. E me conta aqui nos comentários se você assistiu a versão de 77, se você conseguiu ler, achar em algum sebo, Dona Lola. Óbvio, se você leu Éramos Seis, o que você achou, né, quando você leu. Se você assistiu a versão de 94 do SBT. Enfim, coloque aí nos comentários também o que você espera da versão global. E é isso. Não prometo vídeos toda semana, ainda tô com o tempo pouco apertado, mas não abandonei o canal de forma alguma e mais pra frente eu vou voltar a fazer vídeos com mais frequência. Eu peço que vocês não abandonem o canal, tá? Que cada vídeo é feito com muito carinho, apesar de não ser assim, com a periodicidade que eu gostaria que fosse. Né? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, né? Hora de mendigar likes. E se você gosta de um clima retrô, gosta de filmes antigos, gosta de viagem também, porque eu posto vídeos de viagens, né? Sempre na parte mais cultural. Se você gosta de literatura antiga, peças de teatro antigas, enfim. Também quer saber um pouco mais sobre personalidades femininas que fizeram história anos atrás, fica ligado nesse canal e se inscreve, tá? Nesse aqui, botãozinho vermelho de baixo, porque já tem alguns vídeos aí e eu vou continuar mais pra frente a postar mais desses assuntos. Muito obrigada, beijo e até a próxima.